Pontualmente, 12:30, começa agora o Meio-Dia Catarina desta segunda-feira, dia 4 de setembro. Seja muito bem-vindo, nós ficaremos juntos até 1 da tarde. E quando eu digo nós ficaremos juntos, porque de fato através das redes sociais você pode ficar ainda mais conectado conosco. Estamos no Twitter e no Instagram, em @meio-dia Catarina. Você também pode nos acompanhar através do nosso Facebook, na fanpage /meio-dia Catarina. E além disso, o telefone está aí no alto da sua tela, no 489-9608-7554. Esse é o nosso WhatsApp, que você pode mandar as suas mensagens, comentários, críticas, sugestões de pauta e muito mais. Use a nossa rede social da melhor forma que lhe convir. Muito bem, o programa de hoje começa mais uma vez falando sobre a onda de ataques registrados em todo o estado. E desde a semana passada, uma série de atentados tem assustado a população catarinense. Hoje pela manhã, o governador Raimundo Colombo voltou a falar sobre o assunto que preocupa vários setores da segurança pública do estado, que são os principais alvos, inclusive aí, viu, nesses crimes. Quem tem mais detalhes pra gente sobre esse assunto é a nossa colega Cibele Fábio. Boa tarde, Cibele. Fim de semana de terror, não só para quem trabalha na segurança pública, mas principalmente para o cidadão catarinense, né? Verdade, Gustavo, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Meio-Dia Catarina. Infelizmente, uma sequência de ataques criminosos que vem sendo registrada desde quinta-feira, de quinta a domingo, uma sequência de ocorrências criminosas por todo o estado. Olha, em Itajaí, depois de um ataque como esse, que tem sido registrado em várias cidades com características bastante parecidas, 2 suspeitos acabaram morrendo em confronto com a polícia depois de atacarem uma base da Polícia Militar. Essas imagens que a gente acompanha aí também são de Itajaí, são de um momento de pavor. Logo na sequência que o fogo foi ateado nesse ônibus que a gente consegue ver, os estudantes que estavam indo para a universidade, isso na sexta-feira, tiveram que descer do veículo às pressas. As imagens que a gente vê impressionam e mostram aí vários motoristas se dirigindo aí, né, à rua que está o ônibus. Logo os bombeiros chegaram, o fogo foi controlado e, por sorte, ninguém ficou ferido. De um outro ataque, a gente também tem imagens do Instituto Geral de Perícias aqui de Florianópolis, que também foi alvo dos bandidos. Olha só, várias marcas de disparos, foram cerca de 20 balas cravejadas aí por toda a estrutura do IGP aqui da capital. O alvo dos bandidos é bastante parecido, segue os mesmos: bases da PM, casas de policiais militares, delegacias, órgãos estaduais e municipais e carros e ônibus, como vocês puderam conferir nas imagens. A gente tem também um mapa, uma arte, para que o telespectador tenha noção da dimensão desses ataques que têm sido registrados desde quinta-feira. Olha só, eles se concentram na região da Grande Florianópolis, no sul do estado e também no litoral norte. São 19 municípios que tiveram algum registro de ataque criminoso dessas características de ataques em bases da PM, tiros, fogo ateado em carros ou em outros objetos. São 19 e foram cerca de 40 ocorrências no total. A Secretaria de Segurança Pública investiga os casos e já disse que tem pistas de alguns suspeitos, já identificou algumas pessoas, mas que não pode dar detalhes exatamente para não atrapalhar as investigações. Hoje pela manhã, o governador Raimundo Colombo voltou a falar sobre o assunto. Olha só. Nós estamos acompanhando todos os dias, domingo trabalhamos o dia todo, ontem também. A polícia está nas ruas, está fazendo um enfrentamento, tem bons resultados, né? E nós vamos continuar cada vez com mais firmeza, com maior intensidade. Nós estamos formando mais 1.200 novos policiais, entre polícia civil e militar. Final de novembro, começo de dezembro, eles já estão integrados às nossas tropas. Estamos investindo em tecnologia. Essa é uma luta que não é apenas desses dias, ela tem que ser feita todos os dias e por longos anos pela frente. É um problema muito sério do Estado brasileiro, que também atinge Santa Catarina. O governador falou também que esses ataques ainda estão sendo investigados se tem relação, né? Se um tem relação com o outro. Esse é um trabalho de praxe da polícia que investiga ao longo dos próximos dias, e disse que é claro que tem relação com o tráfico de drogas e também com a intervenção aí de alguns presidiários. Gustavo.
Sibeli, obrigado pelas informações, uma boa tarde. Boa tarde. É importante a gente lembrar de que se há alguma coisa sendo feita pelo governador Raimundo Colombo e não de hoje, né, porque quando a gente faz críticas, claro, também se cabe críticas, também cabe elogio. Aí a gente lembra que, pelo menos, ao que me recordo, faz um bom tempo de que não se via tantos concursos públicos na área de segurança pública. Né? Isso o governador Raimundo Colombo fez, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, são os principais agentes. Mas essa é apenas uma parte de todo um processo na luta por uma qualidade de vida melhor no que diz respeito à segurança pública. É apenas uma parte. Talvez a mais importante? Sim, mas aí entram várias outras questões de aparelhamento, valorização, uma carreira digna para os agentes de segurança pública. Cerca de 200 policiais federais estão cumprindo 127 mandados de prisão e 190 de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Operação Brabo, como foi batizada, foi deflagrada na manhã de hoje para desarticular um esquema de tráfico internacional de cocaína. Durante o período de investigação, o grupo, que usava o Porto de Santos como principal local de saída da droga, mandou para a Europa cerca de 6 toneladas do entorpecente. Aqui em Santa Catarina estão sendo cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão. Em Florianópolis, Balneário, 12h37. O município de Abelardo Luz, no oeste do estado, tem novo prefeito. Uma nova eleição foi realizada neste domingo. Quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Elisandra Vissotto. Mais de 13 mil eleitores voltaram às urnas neste domingo e elegeram Vilamir Domingos Cavazzini como novo prefeito. Ele já estava no comando do município porque era presidente da Câmara de Vereadores. Seu vice é Jorge Luiz Piscinin. Eles tiveram 4 mil votos, ou seja, 41% dos votos válidos. A nova eleição aconteceu porque em 2010, Nercy Santin e seu vice Cleomar Finger tiveram uma resistência à prisão durante o pleito eleitoral. Eles chegaram a assumir a prefeitura até abril deste ano com uma liminar, mas essa liminar foi suspensa. A posse de Vilamir e Jorge deverá acontecer até o final de setembro e eles devem ficar no comando de Abelardo Luz, que tem aproximadamente 18 mil habitantes, até o final de 2020. Elisandra Vissotto, de Chapecó. Muito bem, obrigado, Elisandra, pelas informações. E o governador Raimundo Colombo reuniu engenheiros e a imprensa nessa manhã para falar da etapa mais complexa da obra de restauração da Ponte Hercílio Luz. A partir de outubro, as obras da Ponte Hercílio Luz entram na etapa mais esperada, a transferência de 80% da carga restante. Em fevereiro, 20% do peso da estrutura foram transferidos. São 300 homens trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sexta, na obra de engenharia que é considerada a mais complexa do mundo neste momento. A expectativa é que essa fase mais delicada dos trabalhos seja concluída em cerca de um ano. A etapa é um desafio de engenharia, tem muitas operações complexas de engenharia, é necessário grande rigor, grande atenção em todas as operações para não correr nenhum imprevisto e correr tudo muito bem. Uma obra desafiadora, sob o ponto de vista de engenharia. A engenharia do mundo inteiro está acompanhando essa obra, porque é uma ponte com mais de 90 anos, uma ponte metálica, e substituir todo esse processo e fazer com que ela volte a ter absoluta segurança é um grande desafio. Ao todo, do início até a finalização dos trabalhos, o governo do estado está investindo 270 milhões de reais. Além de restaurar o principal cartão postal do estado, a obra promete amenizar o problema do trânsito na região. Eu não sou técnico, mas eu entendo que na hora do fluxo de entrada da ilha, ela tem que ser aberta. Na hora que for o inverso, ela deve ser disponibilizada exatamente para diminuir as filas. Mas aí cabe aos estudos que estão sendo feitos para indicar qual é o melhor uso em favor do bem-estar das pessoas. Durante uma reunião hoje de manhã, os detalhes da próxima fase da obra foram divulgados à imprensa e aos executivos de comunicação presentes. Os trabalhos puderam ser conferidos de perto durante uma travessia na Ponte Hercílio Luz. Agora, claro, a questão, como bem lembrou o governador Raimundo Colombo, é técnica, evidente, exige estudos e da parte técnica. Agora, pelo amor de Deus, né?
não investiram milhões, aliás, não investiram, né? Nós não pagamos, nós cidadãos, não pagamos milhões, ou sei lá se chega a bilhão essa cifra, para a Ponte Hercílio Luz, para ser recuperada, para ficar ali de cartão postal, para ficar de enfeite mais uma vez, né? Se fosse para ficar de enfeite, não restaurava, né? Deixava ela de enfeite do jeito que estava. Agora que ela seja aberta de fato nessa possibilidade de um fluxo para veículos, e evidentemente reversível. Quando o maior fluxo na entrada da ilha, abre esse sentido. Quando na saída da ilha for esse o maior problema daquele momento, abre a faixa. Enfim, tem que construir uma alternativa para assim melhorar o trânsito e principalmente na saída da ilha de Santa Catarina e na entrada, que é o principal gargalo da cidade. Veja a seguir, em futebol, Joinville sofre para empatar e se vê em situação delicada na Série C do Brasileirão. Vamos falar também de mais uma rodada da segundona do Campeonato Catarinense. Agora, 12h41, a gente volta já. Voltamos com o Meio-Dia Catarina, 12h44. O pessoal que interage conosco via WhatsApp, muito obrigado pela sua audiência. O Michel de Barreiros, aqui em São José, na Grande Floripa, está dizendo assim, ó. 270 milhões gastos na ponte. Na minha opinião, esse dinheiro seria melhor utilizado em educação, segurança, saúde. Talvez, é claro que ele não quer dizer nessa ordem, mas o principal de tudo eu acho que é a educação, né? Porque, consequentemente, se você investe mais na educação, tem mais segurança, tem mais saúde e por aí afora, Michel. Manda um abraço para o Breno Eduardo, em Caçador, lá da Vila Santa Terezinha. Alô, Breno Eduardo aí, Vila Santa Terezinha, em Caçador. Obrigado pela audiência, pessoal em Caçador sempre nos assistindo. Vamos falar agora de Série C do Campeonato Brasileiro. O Joinville jogou nesse fim de semana e deixou a torcida na decepção. Sabe por quê? 17ª rodada teve esse resultado para o JEC, lá em Bragança Paulista. Bragantino 1, Joinville também 1. Apesar do resultado e da classificação que a gente vai ver agora, o Joinville segue na mesma, viu? Do que abriu essa 17ª rodada. Vamos dar uma olhadinha na classificação. O JEC ainda tem chances matemáticas de passar a próxima fase. Eu não diria que é algo assim completamente impossível. É difícil, mas não é impossível. Aquela conta matemática. Depois a gente vai explicar direitinho. Pois bem, o G4 da Série C, grupo B onde está o JEC, tem São Bento, Tupi, Tombense e Volta Redonda. Ou seja, o Joinville pro Volta Redonda, no caso aí vai precisar torcer contra o Volta, depois de ainda mais detalhes, e vencer o próximo jogo, que será contra o Mojimirim, o Lanterna, esse próximo jogo do JEC. Aí seguido ali depois do Volta Redonda, Ipiranga, Botafogo, o JEC, como eu disse, Macaé, Bragantino e o Mojimirim. Vamos dar uma olhadinha nesse jogo onde o Bragantino, eu tive a oportunidade de assistir ao jogo, teve muito mais oportunidades e o Rafael Grampola fez prevalecer a tal lei do ex. Autoriza e a bola rola, saída do Bragantino. A primeira grande oportunidade da partida foi nesse lance em que o árbitro marcou penalidade contra o JEC. O Charles fez bobagem. Anderson foi para a cobrança e perdeu 2 vezes. Sobre rebaixamento, ele vem com o pé direito. Bate no travessão, voltou Anderson, ligeiro, tirou a zaga. Aí tem aquela história da lei do ex, né? Cruzamento para dentro da área, Grampola de cabeça, faz o primeiro gol da partida, 1-0 JEC. Aí ficou cheio de graça, hein? Não quis comemorar, porque já passou lá por Bragança Paulista. Ah, comemora, né, Grampola? O empate dos donos da casa veio no segundo tempo. Nessa cobrança de escanteio, o zagueiro Gilberto ficou sozinho e mandou uma bomba. Final, Bragantino 1, Joinville também 1. Pois bem, o que acontece é o seguinte, na próxima rodada, a última, né, que será a 18ª dessa fase de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, nós teremos os seguintes jogos, aí jogos que interessam ao Joinville. O São Bento vai jogar contra o Volta Redonda. São Bento, que é líder, já está lá. São Bento joga em casa com Volta Redonda, que é o 4º colocado, ou seja, o último classificado dentro do G4. Esse resultado para o JEC, obviamente, o importante é somente a vitória do São Bento, que até o empate, aqui a gente está vendo a classificação, fica melhor para o Voltaço, né? Por conta do saldo de gols. Tá. Esses outros dois aqui que estão na frente de Joinville, Gustavo, também jogam, sim, mas vão jogar entre eles. O Botafogo recebe o Ipiranga de Erechim, né? Então o que seria aí? Um empate, porque aí o Ipiranga chega a 24 e o Botafogo chega a 23. O Joinville recebe o Mojimirim, que é o Lanterna.
na Arena Joinville, no sábado. E para isso o Jack vencendo, aí sim, acontecendo essa combinação. Vitória do São Bento sobre o Volta Redonda, empate Botafogo e Ipiranga e vitória do Jack sobre o Mojimirim, o Joinville entra no G4. Não diria que é algo impossível, é difícil, né? É uma situação que é complicada, mas pode acontecer, né? Pode entrar no lugar do Tombense ali. Exatamente, teria a questão de possível entrar na vaga do Tombense por conta do saldo de gols do São Tombense, chegaria a 25. Pois é, Bragantino, hein? Decepção, né? Cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. Que derrocada. Bragantino que tem grande tradição no futebol brasileiro. Vamos falar agora de Série B do Campeonato Catarinense. A segundona do estadual teve mais uma rodada nesse fim de semana. Os resultados foram esse aqui que a gente já vai acompanhar na tela. Olha só. Sexta rodada do retorno. Tivemos a goleada do Barra para cima do Jaraguá, 6-0. O Fluminense de Joinville perdeu em casa para o Guarani de Palhoça 2-1. A Juve do Norte passou pelo Operário de Mafra 3-0. E aí no domingo, pouco mais tarde, Marcílio Dias e Camboriú empataram em 0-0. E o Ercílio Luz empatou com Concórdia em 1-1. Ercílio Luz demitiu o técnico Aguinaldo Listo. E tem um detalhe, né? Com esse resultado aqui de 1-1, o Marcílio bobeou em casa, amor. Porque caso tivesse vencido, assumiria a ponta da tabela no retorno. Olha só, vamos dar uma olhadinha a classificação como é que está da segundona do Campeonato Catarinense, você vai entender melhor. A liderança segue com o Concórdia, 14 pontos. O Marcílio Dias é o segundo colocado. Terceira posição é do Barra. Depois nós temos Camboriú, Guarani, Fluminense, Juventus, Ercílio Luz, Operário de Mafra. Estaria rebaixado hoje para a Série C do estadual, o Jaraguá. Também lembrando que aqui, nesse caso, hoje, a briga estaria mais, evidentemente, entre Concórdia e Marcílio Dias, mas, claro, ainda faltam alguns jogos, né? Temos pelo menos mais 3 partidas a serem realizadas, possibilidade de somarem 16 pontos aí. Tanto Barra, Camboriú, como Guarani. É bem difícil? Mas a possibilidade ainda existe sim. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui, ver se o pessoal interage conosco via as redes sociais. Lembrando que não teve rodada no fim de semana Série A, Série B do Brasileirão, por conta das datas FIFA, como são chamadas, né? Onde acontecem os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, mas já nesse fim de semana, retomada aí tanto para Figueirense, Avaí, Chapecoense e Criciúma na Série A e na Série B do Brasileirão. Como é bom almoçar na companhia do Meio Dia, Catarina. Manda um abraço para Egla, que está fazendo aquele almoço delicioso para a família. Abraços. Então, um abraço aí para toda a família da Egla, que está fazendo aquele almoço, aquele rango esperto. Olha, rapaziada, aqui tá com fome, viu? Vai pro restaurante hoje, amor? Hã? É? Vai pro restaurante, então? Né? Vamos. Tudo certo lá? Então tá bom. Daqui a pouco, muitos usuários não se dão conta, mas os celulares podem sim fazer mal para a saúde, hein? E não tem nada a ver com radiação de bateria ou da antena, isso até é um outro assunto. Nós vamos falar sobre a quantidade de bactérias presentes nos smartphones. 12h50, a gente volta já. Meio-dia e 53 minutos, voltamos com o Meio-Dia, Catarina. Muitos usuários não se dão conta, mas os celulares podem sim fazer mal para a saúde. Por isso, todo cuidado é pouco. O alerta é por causa das bactérias presentes nos aparelhos. Vamos de matéria noia, olha só. Hoje o telefone celular já é praticamente uma extensão do nosso corpo. Algo está faltando de mim quando eu vejo o celular. O corpo está muito leve, eu estou muito tranquilo. Parece que está faltando um pedaço agora com o celular, né? Na rua, no trânsito, no ônibus, no elevador, na hora da refeição. Só não uso no banho porque o celular não é prova d'água, mas já pensei em comprar um celular à prova d'água. Ele nos acompanha em todos os lugares, mesmo. Até no banheiro? Até no banheiro. Com esse manuseio frequente em vários lugares, é natural que o aparelho seja contaminado por uma grande quantidade de bactérias. O que é mais comum, a bactéria Staphylococcus aureus, ela é uma bactéria que ela pode causar, por exemplo, uma infecção de garganta, ela pode causar uma conjuntivite e pode causar também quadros de diarreia. Se você acha que estamos exagerando, olha só o que revelou um estudo feito por pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Aparelhos celulares
podem carregar até 10 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário, já que o vaso sanitário é limpo com mais frequência. Assustador, é assustador você pensar nisso. E é uma coisa que está com você o tempo todo, dormindo, acordando, é assustador. Para minimizar o risco de doenças, a recomendação é não manusear o celular em locais onde há maior concentração de bactérias, como no transporte público, praças de alimentação ou banheiro. Lave as mãos com frequência e faça a higienização do próprio celular. A melhor forma que nós temos é através do álcool isopropílico, que é usado para limpar a tela de computador. Se você conseguir, pelo menos, uma vez por semana, fazer a higienização do seu celular, já está de bom tamanho. Bem importante a informação, e que você tem atenção, vai fazer a higienização do seu celular, né, como sugeriu a bióloga, na questão de uso do álcool, como é que é o nome? Isopropílico. Isopropílico, álcool isopropílico. Então, não é o álcool de cozinha, né? Até porque é muito abrasivo, certamente vai causar prejuízo ao seu celular. Falando na questão de celular ainda, o Mu estava lembrando a gente aqui da questão de que muitos acidentes acontecem hoje no trânsito por conta do pessoal que vai dirigindo com a mão e mandando mensagem no WhatsApp. Olha que loucura. O cara não grava nem o áudio, não. É dirigindo com uma mão e na outra digitando mensagem. Num estudo, viu, Mu? Estava dando uma olhada aqui numa matéria da editoria de tecnologia do site UOL, um estudo que foi feito recentemente, celular ao volante aumenta em 400% o risco de acidente. Simplesmente quadruplica, né? E uma outra pesquisa também, recentemente, mostrou que aumenta de 3 a 9 as chances de você ser atropelado caso esteja usando o telefone celular enquanto caminha. Quantas pessoas aí a gente de vez em quando esbarra na rua e observa o cidadão estava no telefone celular, né? Porque fica absolutamente conectado. Então, quando você tiver, por exemplo, vendo televisão, alguma coisa, tudo bem, né? Tá ali, mas agora caminhando, dirigindo, almoçando, talvez, né? Não é saudável, aí já é uma outra área. Se concentra naquilo que está fazendo, certamente você vai ter menos prejuízos para a sua saúde e também, consequentemente, colocar a sua vida em risco por menos vezes e, além disso, mais importante, preservar a vida do outro, né? Esse é o mais importante. Lançada em todo o país, uma nova campanha de prevenção e combate à hepatite C. Agora ela é voltada para quem tem mais de 40 anos. A iniciativa é da Sociedade Brasileira de Infectologia e Hepatologia. Mais detalhes com a repórter Camila Constantino. Segundo dados do Ministério da Saúde, em Santa Catarina são mais de 1,5 milhão de pessoas portadoras da hepatite C e muitas não sabem. Para tentar diminuir este número, uma campanha está sendo realizada para que médicos de qualquer especialidade solicitem a seus pacientes a realização do exame. Este mesmo exame é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, porém a maioria dos médicos solicitam apenas quando há alterações nas enzimas do fígado. A ideia é que pessoas acima de 40 anos não deixem de realizar o exame, pois a hepatite C é uma doença silenciosa e, se não tratada, pode se transformar em cirrose ou até mesmo câncer de fígado. O tratamento precoce, se concluído, pode ter êxito em até 95% dos casos. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Camilo, pelas informações. E quem interage conosco aqui é o Henrique Potter de Palhoça. Ele está dizendo assim, muito interessante a reportagem sobre os riscos do celular para a saúde. Lembrando mais uma vez, não vai usar álcool de cozinha aí para fazer a higienização do seu celular, não, né? Para matar as bactérias. É o álcool Nereu isopropílico. Isopropílico, me ajuda aqui o nosso Nereu, cinegrafista. E agora um convite para quem gosta de boa gastronomia e diversão. Começa na quarta-feira e vai até domingo em Barra Velha, litoral norte do estado, ali pertinho de Joinville, a 21ª Festa Nacional do Pirão. Ô, delícia, hein? Além de 10 pratos à base de pirão e outros tipos de gastronomia para todos os gostos, haverá muitos shows nacionais, como Luan Santana, já na abertura, depois tem Anitta e Zezé de Camargo e Luciano, hein? Outra atração garantida é o tradicional rodeio country. Meio-dia Catarina de hoje vai ficando por aqui. Para você, uma ótima tarde, um ótimo início de semana.
Nos veremos amanhã, a partir das 12h30. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.